Olá pessoal, meu nome é Samir e sejam bem-vindos ao canal Six in Canada. E nesse vídeo eu vou explicar tudo sobre o visto de trabalho aqui para o Canadá. Aquele popularmente conhecido como LMIA, aquele que você consegue através de uma job offer, uma oferta de trabalho. Eu vou explicar para que serve, quem que pode aplicar, como que vocês vão aplicar e dar dicas importantes para que você não tenha o seu visto negado. Então vamos ao que interessa. Como é que funciona esse visto? Tudo começa quando o governo faz um levantamento de quais as profissões que estão em falta e que não tem canadense suficiente para trabalhar. Aí eles autorizam temporariamente as empresas locais a contratarem profissionais em falta de outros países. Então essa autorização não é para todas as profissões em todo lugar do Canadá ao mesmo tempo. É comum sair nas notícias dizendo, por exemplo, Winnipeg volta a contratar profissionais estrangeiros. Ou quando não tem a necessidade, aparece Toronto proíbe a contratação de profissionais de fora do Canadá. Depois de um tempo, volta a ter necessidade, aparece Toronto volta a contratar. Então o que eu quero dizer é que isso varia muito, de acordo com o tempo, de acordo com o local, e geralmente muda a cada 3 meses. E é justamente aqui que vem o nome desse visto, que é o chamado LMIA, que é o Labor Market Impact Assessment. É um estudo feito pelo governo sobre o mercado de trabalho. E quando a empresa quer contratar alguém e essa empresa do Canadá não consegue, a empresa solicita para o governo o LMIA, que se ele for aprovado, dá a autorização para essa empresa de contratar uma pessoa fora do Canadá, por exemplo, profissionais do Brasil. Então, o LMIA não é um documento do trabalhador e sim da empresa. O trabalhador, que a gente vai tratar nesse vídeo, solicita o Closed Work Permit, que é o visto de trabalho fechado, tudo que a gente vai falar daqui para frente. Então, pessoal, tudo que eu acabei de falar foi só para contextualizar vocês. Pode parecer difícil, mas na verdade não é. É só para que vocês saibam as diferenças das terminologias, para quando você for solicitar o seu visto, você não cometa alguns erros que podem prejudicar sua aplicação. Então é importante vocês saberem o que é o LMIA, que justamente é da empresa, e o que vocês vão solicitar como empregados, trabalhadores, que é o visto de trabalho fechado, chamado de Closed Work Permit. E quem é que pode aplicar para esse visto? Essa é uma pergunta muito importante, porque justamente esse visto foi feito para trabalhadores qualificados em locais onde a mão de obra está em falta. Então o que eu quero que vocês reparem é na parte de qualificados. Isso significa que a maioria dos cargos que permitem o visto de trabalho através do LMIA precisam de pelo menos um nível técnico. Então, por exemplo, técnico em mecânica, em elétrica, vão se qualificar. Também profissionais de nível superior, como bacharéis, engenheiros, contadores, administradores, profissionais da área da saúde, profissionais da área da TI, programação, também vão se qualificar. Isso de forma geral, mas existem exceções, como, por exemplo, os profissionais da área de construção civil, cuidadores de idosos e motoristas, que apesar de não precisar ter uma formação acadêmica, um nível, nenhum curso técnico, também vão se qualificar e vão poder atuar nessas vagas de visto de trabalho fechado através do LMIA. Mas então, como é que funciona esse visto? Como conseguir esse visto? O primeiro passo que vocês vão dar é aplicar para vagas de trabalho e conseguir a sua job offer. E eu diria que esse é o passo mais importante, é o passo que impede a maioria dos candidatos, porque a maioria das pessoas faz isso errado. E eu vou citar aqui agora os erros mais comuns nessa etapa para que você, inscrito do Six in Canada, não cometa. E o primeiro erro é aplicar para todas as vagas e competir com os canadenses. Isso é um grande erro porque se você tiver que competir com um canadense, o empregador vai contratar o canadense, justamente para não passar por toda essa burocracia. Então o certo é você aplicar para vagas que já falam na descrição da vaga que são destinadas a contratar candidatos internacionais. Assim você não vai competir com o canadense e você vai ter muito mais chance de conseguir. O segundo erro é enviar um currículo genérico para todas as vagas. Isso porque aqui eles realmente leem os currículos. E se for um currículo muito genérico, ele vai ser logo desconsiderado. O certo é você personalizar o currículo para cada vaga que você for enviar, colocando palavras-chave que estão na descrição da vaga, por exemplo. E o terceiro erro é não enviar junto com a sua aplicação uma cover letter, ou seja, uma carta de apresentação. Ou até mesmo mandar uma cover letter bem genérica. Isso é um grande erro, porque nessa carta não precisa falar da sua formação, por exemplo, porque já vai estar tudo no seu currículo.
Você deve falar dos motivos que te fizeram aplicar para essa vaga em específico. Tem que ser algo muito pessoal, personalizado para cada vaga, mostrando que você tem interesse e não é só mais uma aplicação entre as milhares que eles recebem. E assim, se você fizer tudo isso, eu tenho certeza que as suas chances de conseguir uma job offer vão ser muito maiores do que a maioria das pessoas que só aplicam para vagas, uma repetida atrás da outra, e vão atrás de quantidade ao invés de qualidade. Ótimo, agora você já conseguiu a sua job offer de uma empresa do Canadá e você provavelmente vai vir para cá para trabalhar com um Closed Work Permit, um visto de trabalho fechado. Mas o que isso significa? Significa que você vem para trabalhar para uma empresa específica, aquela empresa que te deu a oferta de trabalho. Então, por conta disso, você não vai poder simplesmente trocar de empregador enquanto você estiver aqui, e nem trabalhar para um outro lugar ao mesmo tempo. Mas calma, ninguém vem para cá para ficar preso no emprego só. Se você quiser trocar de emprego porque recebeu uma oferta melhor, você vai precisar solicitar um novo visto e passar por todo o processo novamente. Ou, enquanto você estiver aqui trabalhando para essa empresa, você solicita a sua residência permanente e quando você conseguir a sua residência permanente, você pode trabalhar para qualquer empregador ou até mais de um ao mesmo tempo. E recentemente teve uma alteração muito importante nesse visto que eu preciso mostrar para vocês agora. Antes dessa alteração, como que funcionava? Se você vinha para cá com visto de trabalho fechado, o seu cônjuge, ou seja, sua esposa ou marido, poderia vir para cá com visto de trabalho aberto. O que é o visto de trabalho aberto? É aquele que permite com que a pessoa trabalhe para qualquer empresa em qualquer lugar do Canadá. Mas isso acabou. Então, a regra a partir de agora é que não pode mais. Se você é casado e você vem com visto de trabalho fechado, o seu cônjuge não pode trabalhar. Mas calma, toda regra tem sua exceção, não é mesmo? Então a exceção é que, se o trabalhador que vem para cá com o LMIA, com o visto de trabalho fechado, é um trabalhador qualificado, um trabalhador dos NOCs Tier 1 e 2, ou seja, os NOCs de gerência, os NOCs de profissionais de engenharia, profissionais de curso superior, vão dar então o direito ao seu cônjuge de ter o visto de trabalho aberto. E uma outra exceção é que os trabalhadores dos NOCs 2 e 3, que são NOCs mais técnicos, que precisam de curso técnico, também vão poder, mas esses têm uma lista específica. Então eu recomendo que vocês procurem qual que sejam as suas profissões nesse momento, qual que é a profissão que vocês desejam vir para cá, para ver se essa profissão se enquadra na exceção de dar ao seu marido, à sua esposa, o direito de vir para cá para trabalhar para qualquer empresa ao mesmo tempo, com o visto de trabalho aberto. Então essa é uma mudança que veio para pior, mas infelizmente é uma coisa que eu preciso mencionar para vocês que são nossos inscritos e ser bastante transparente. Agora que você já está com a job offer na mão, você vai precisar fazer a aplicação do seu visto propriamente dito. E muitas empresas fazem isso pelo candidato, principalmente as empresas grandes. Mas algumas pequenas empresas não vão fazer isso por você. Então você vai ter que fazer sua própria aplicação ou até pagar um consultor de imigração. E nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas para você fazer por conta própria e economizar dinheiro. Mas lembrando que eu não sou consultor de imigração, eu vou apenas compartilhar a minha experiência, a experiência que eu adquiri ajudando pessoas e até mesmo a experiência que eu adquiri pelas minhas próprias aplicações. Então vamos por partes. Eu vou fazer um passo a passo agora de todas as etapas da aplicação do visto e os erros mais comuns eu vou falar também durante esse vídeo. O primeiro passo é você criar uma conta no site de imigração do Canadá, o IRCC. Você cria sua conta e eles vão fazendo algumas perguntas e você vai respondendo essas perguntas que eles vão fazer para você. Mas cuidado, responda tudo com muita atenção, porque dependendo da sua resposta, eles vão pedir alguns documentos ou não. E isso é muito específico para cada pessoa. Não existe um certo, não existe o errado, existe a sua realidade. E sempre falem a verdade e respondam com sinceridade. E quando você terminar de criar sua conta, você vai ter acesso a ela. E vai ter uma opção para você de aplicar para um novo visto ou aplicar para vir para o Canadá. Você clica lá e novamente eles vão fazer um monte de perguntas, mas agora para tentar entender em qual visto você se encaixa e quais são as suas intenções aqui no Canadá. Também, coisa bem simples, vai respondendo as perguntas com muita atenção e o sistema vai identificar que você quer vir trabalhar aqui no Canadá, porque justamente você vai responder
que recebeu uma job offer de um empregador com LMIA. Então o sistema identifica isso para você e fala que você se encaixa no Closed Work Permit. E até agora tudo isso é automatizado e é simples na verdade, não precisa se preocupar. E quando você fizer tudo isso, o sistema vai automaticamente abrir um monte de campos de formulários e documentos que você vai ter que preencher e enviar. E esses campos vão aparecer de acordo com as suas perguntas, aquelas que você respondeu anteriormente, por isso que é muito importante responder corretamente. Então é bem sugestivo. Na verdade, basta você baixar o formulário, preencher, salvar e fazer o upload no campo certo. Além desses formulários, vai ter um campo também, por exemplo, para você colocar o seu passaporte, a sua foto, as suas certidões, tudo certinho. Basta anexar o documento correto no campo correto. Mas lembrando que o Canadá só aceita documentos em inglês ou francês. Então, se você colocar, por exemplo, um documento em português, uma certidão de nascimento em português, ela vai ser desconsiderada e por conta disso, o seu visto vai ser negado. Então, esse é um erro muito importante. Se você quiser traduzir o seu documento que está em português para o inglês, por exemplo, eu recomendo você utilizar o e-traduções. E se você utilizar o e-traduções com o cupom SIXINCANADA na hora de você fazer o pagamento, você ganha 5% de desconto, o que vai ajudar bastante também, porque esse processo acaba sendo bem caro. Então, como eu acabei de falar, o primeiro erro é submeter um documento em português, por exemplo. Isso é muito comum e acaba reprovando grande quantidade de pessoas. O segundo erro mais comum é não explicar corretamente que você tem condições financeiras, que você tem dinheiro para se sustentar aqui no Canadá, para sair do seu país, do Brasil, vir para o Canadá e se sustentar até você começar a receber o seu salário. Isso porque o Canadá não quer que você venha para cá e passe necessidade. Então eles são bem rígidos nessa parte e reprovam muitas pessoas que não fazem corretamente. E essa comprovação financeira varia de visto para visto. E no caso do visto de trabalho, você precisa demonstrar duas coisas. A primeira coisa é que você tem dinheiro para sair do Brasil, chegar no Canadá, se estabilizar antes de começar a trabalhar. Então você precisa mostrar que tem dinheiro para comprar passagem aérea, para pagar os seus primeiros aluguéis, comprar os seus primeiros móveis e se alimentar nesse período, por exemplo. Eu recomendo você fazer um documento em Word mostrando todos os valores que você pretende gastar em cada uma dessas coisas que eu falei agora e mostrar o valor total no final. E esse valor total você precisa mostrar que tem na sua conta. E como que você vai mostrar? Através de extratos bancários da sua conta no Brasil nos últimos 3 meses, mostrando que você tem esse dinheiro, que você tem esse dinheiro dedicado. Esse dinheiro tem que estar lá parado na sua conta por pelo menos 3 meses. Lembrando que esse extrato, se ele for em português, você precisa traduzir por uma tradução juramentada, então novamente eu recomendo o e-traduções. E não façam o upload desse documento em português porque ele vai ser desconsiderado, precisa traduzir. E a segunda parte da comprovação financeira é mostrar que o seu salário do seu novo emprego aqui do Canadá será suficiente para sustentar a sua família enquanto você estiver aqui. Por exemplo, se você tem uma família na qual é esposa, marido e mais 2 filhos, no total são 4 pessoas, o governo obriga que o seu salário seja maior do que eu vou mostrar nessa tabela aqui. Ou seja, para uma família de 4 pessoas, eles podem pedir que a sua job offer dê uma remuneração anual maior do que $70.900 por ano. E você vai ter que comprovar isso através da carta do seu empregador, mostrando que a sua job offer tem um salário anual de X dólares por ano. E feita essa comprovação financeira, tudo justificado, bonitinho, saiba que essa é a parte mais trabalhosa. A partir de agora, o resto é bem mais tranquilo. Basicamente, você vai ter que anexar uma cópia do seu LMIA, que a empresa vai ter que dar para você, uma carta do seu empregador dizendo quais serão as suas atribuições, o seu NOC, a sua profissão, o seu salário por hora, quantas horas na semana você vai trabalhar, o seu salário anual. Tudo certinho, bem descrito nessa carta. Quando todos os documentos e formulários já estiverem anexados no site, basta você revisar tudo, eu recomendo vocês revisarem bem, e pagar a taxa final e esperar o processamento do seu visto. Atualmente, essa taxa está em torno de $155, mais a biometria, que é $85,
E caso você tenha que fazer a aplicação da sua esposa e filhos juntamente com a sua, você vai ter que pagar a taxa deles também. Mas pessoal, tudo isso que eu acabei de falar nesse vídeo é só o básico. É muito importante você saber que cada pessoa ou cada família tem suas peculiaridades e de acordo com isso eles podem pedir alguns documentos extras para você. Por exemplo, se você já morou fora do país por muitos anos, pode ser que eles peçam antecedentes criminais desse país que você já morou. Então, o intuito desse vídeo é ajudar você a fazer a sua própria aplicação de forma geral. Mas se você tiver dificuldade, eu recomendo você contratar um consultor de imigração profissional autorizado pelo governo canadense. Isso vai te salvar, vai te poupar bastante dor de cabeça, eu tenho certeza. Se você ficou com alguma dúvida, pessoal, escreva aqui abaixo nos comentários que a gente vai responder você. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, você pode retribuir deixando seu like no vídeo. E muito obrigado por terem ficado até o final do vídeo. E lembrem-se, pessoal, não é sorte, é preparo. Fiquem com Deus e até a próxima.